Existem artistas que fazem sucesso, e existem aqueles que atravessam gerações mesmo depois de partirem. Renato Russo foi mais do que um cantor. Ele foi uma voz que traduziu sentimentos que muita gente não sabia explicar. Nos anos 80, em um Brasil que tentava se reencontrar, ele apareceu com letras profundas, inquietas e, muitas vezes, desconfortáveis. Mas por trás das músicas que marcaram milhões de pessoas, existia uma história cheia de detalhes que pouca gente conhece. E são justamente essas curiosidades que ajudam a entender por que Renato não foi apenas um artista, ele foi um fenômeno emocional. Nesse vídeo veremos 8 curiosidades sobre esse ilustre cantor da banda Legião Urbana. Curiosidade 1. O nome Renato Russo não foi por acaso. Pouca gente sabe, mas Renato Russo não nasceu com esse nome. Seu nome verdadeiro era Renato Manfredini Jr. O nome artístico surgiu como uma construção intelectual, inspirada em pensadores como Jean-Jacques Rousseau e Bertrand Russell. Isso já mostrava algo importante. Renato não era apenas músico, ele era profundamente ligado à filosofia, à literatura e à reflexão. Suas letras carregam essa influência, cheias de questionamentos, ideias e críticas que vão muito além da música. Curiosidade 2. A doença que mudou tudo. Ainda jovem, Renato enfrentou uma doença rara nos ossos que o deixou meses praticamente isolado dentro de casa. Esse período, que poderia ter sido apenas sofrimento, acabou se tornando um dos momentos mais importantes da sua vida. Foi ali que ele mergulhou na música, passou horas ouvindo discos e começou a desenvolver sua sensibilidade artística. Aquela fase de isolamento moldou diretamente o Renato que o Brasil conheceria depois. Curiosidade 3. Antes da Legião, ele já era diferente. Antes da Legião Urbana existir, Renato já mostrava que não era comum. Ele participou da banda Aborto Elétrico, uma das pioneiras do rock de Brasília. Mas após conflitos, seguiu sozinho como trovador solitário, se apresentando apenas com violão. Esse período é pouco lembrado, mas extremamente importante. Era ali que ele testava sua identidade artística, suas letras e sua forma única de se conectar com o público. Curiosidade 4. A música Índios e o momento mais delicado. Uma das curiosidades mais fortes envolve a música Índios. A canção carrega uma carga emocional muito intensa e está diretamente ligada a um dos momentos mais difíceis da vida de Renato. Em um período de profunda dor emocional, ele enfrentou uma crise extremamente grave, chegando a tentar tirar a própria vida. A música nasce desse lugar de sofrimento, de questionamento e de fragilidade humana. Quando ouvimos Índios, não estamos apenas ouvindo uma canção, estamos ouvindo um desabafo real. Curiosidade 5. Letras que pareciam conversa. Renato Russo tinha um estilo único de composição. Suas músicas muitas vezes pareciam uma conversa direta com quem estava ouvindo. Ele não escrevia apenas para ser entendido, mas para ser sentido. Isso criou uma conexão muito forte com o público, porque suas letras falavam de amor, dor, fé, medo e insegurança de forma extremamente humana. Era como se ele estivesse dizendo exatamente aquilo que muitos sentiam, mas não conseguiam expressar. Curiosidade 6. Relação difícil com a fama. Mesmo sendo um dos maiores nomes do rock brasileiro, Renato nunca se sentiu totalmente confortável com a fama. Ele era, ao mesmo tempo, um ídolo e um crítico da própria posição que ocupava. Em entrevistas, muitas vezes demonstrava desconforto com o sucesso, com a exposição e com a forma como a indústria funcionava. Isso gerava um conflito constante entre o artista público e o homem introspectivo. Curiosidade 7. A intensidade que cobrava seu preço. A intensidade de Renato era parte do seu talento, mas também do seu desgaste. Ele vivia tudo de forma muito profunda. Emoções, relações, criação, tudo era levado ao limite. Isso refletia diretamente nas músicas, que carregam uma carga emocional muito forte. Mas também refletia na sua vida pessoal, que muitas vezes era marcada por altos e baixos intensos. Curiosidade 8. Mesmo no fim, ele continuou criando. Mesmo enfrentando problemas de saúde graves, Renato Russo nunca parou de produzir. Seu último álbum foi lançado pouco antes de sua morte, como se ele ainda tivesse algo a dizer.
Isso mostra uma característica marcante. Ele nunca abandonou sua essência. Até o fim, continuou sendo um artista comprometido com a verdade das suas músicas. Hoje, Renato Russo continua presente. Suas músicas ainda são cantadas, suas letras ainda fazem sentido e sua história ainda emociona. Talvez porque ele nunca tenha sido apenas um cantor. Ele foi um reflexo de sentimentos reais, de uma geração inteira e de algo que continua vivo dentro de muita gente. E enquanto alguém ouvir uma música da Legião Urbana e sentir algo diferente, Renato nunca vai embora. Porque enquanto o rock viver, ele também vive.